E hoje, assim, graças a Deus, em primeiro lugar a Deus, e segundo a você, gratidão, gratidão enorme, assim, eu tô bem melhor. A dor, assim, é bem pequena mesmo, é quase que nada perto do que eu tava sentindo. Olá, população! Seja muito bem-vindo à nossa aula 6 do Masterclass. E hoje eu trago para você um caso muito interessante que chegou no meu direct. Uma pessoa entrou comigo e disse assim: Oi, Andara, tudo bom? Eu sou aqui do Maranhão e eu tô com uma candidíase que não cura. Você podia me dar uma ajuda? E claro, eu tô sempre à disposição para auxiliar as mães. E quando essa mãe falou comigo e começou a narrar, mandando o áudio, e quando eu fui agendar para fazer a avaliação dela via Skype, começou uma pulguinha atrás da minha orelha. Eu digo: opa, eu acho que eu não estou diante de uma candidíase, não. Vem comigo, vem conhecer um pouco mais desse caso. E no caso de hoje eu trago para você a Adriana, mãe do João Vitor, puérpera, e já teve um outro filho, algum tempo atrás, 11 anos atrás, e filha, na verdade, que ela amamentou por 3 anos. E logo ela pensou o quê? Tranquilo, tá tudo lindo, rosa e peludo. Essa amamentação vai ser suave. João Vitor nasceu, logo foi ao seio e estava tudo caminhando bem, até que no 3º dia após o parto, ainda dentro do ambiente hospitalar, ela começou a sentir muita dor. E uma dor estranha, uma dor no mamilo. E olha como é interessante. Eu vou primeiro te convidar para ouvir um bocado desse caso, escuta a narrativa dela, pega o papel, pega a caneta, começa a escrever o que te chama a atenção nesse caso. Lembra, o meu objetivo do Masterclass é trazer semanalmente casos aqui para que eu possa expor e você também contribuir, dar a sua opinião. Me diga, escreva aqui embaixo. Conta tudo o que você está achando, o que eu poderia ter feito diferente, o que poderia ser implementado a mais na assistência à Adriana. Então, trago para vocês esse caso, pega o papel, pega a caneta, pega a pipoca, senta. Escuta com muita atenção. O meu objetivo é levar informação para que profissionais que atuam na amamentação possam ir cada vez mais longe e atender de fato a demanda apresentada por essa mãe. Então vem comigo e vamos ouvir um pouco sobre o caso da Adriana, lá do Maranhão. Então vamos lá, Adriana, me conta tudo. Como que eu posso te ajudar? Me conta do começo, desde o teu parto, que eu preciso ouvir tua história toda. Ele, conforme eu te falei, ele nasceu no dia 10, né? Foi cesárea. É meu segundo filho, eu tenho uma menina, mas ela já tem 11 anos. Amamentei ela até os 2 anos. Ela mesmo que largou, né? Inclusive, eu fiquei bem triste porque eu queria prolongar mais, né? Mas ela mesma largou. E foi tranquilo, eu não tive problema nenhum. Então eu imaginei, né, que com esse aqui fosse a mesma coisa, mas não foi. Assim, primeiro dia do nascimento dele, ele mamou logo. Até no momento que tiraram ele, a pediatra colocou ele no meu seio e ele deu logo uma mamadinha bem pequena, né? Aí levou ele e depois que eu fui pro quarto, já lá no apartamento, ele mamou, eu não senti dor logo de início. Essa dor, ela veio aparecer, acho que com uns 3 dias já depois. Aí eu falei com o meu obstetra, ele disse para mim usar uma pomada, aquela, acho que é Milan, o nome, Milan, que é a base de lanolina. Pois é, aí ele passou essa pomada, aí eu passei, na verdade eu fiz foi piorar depois do uso dela, né? E ficava colocando aqueles absorventes de seio, mas só piorando, 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 piorando. Aí recebi alta, vim para casa, mesma história, piorando. Aí na primeira consulta dele, do bebê com a pediatra, eu mostrei para ela e falei o que estava acontecendo. Ela só me disse que era normal, né? E que era para me ter paciência, mas estava tudo certo, eu tinha leite e pronto. Eu imaginei que fosse realmente melhorar. Não E melhorei. deixa eu lhe perguntar, essa consulta devia estar ali por volta de uma semana, 10 dias de vida, era isso? 10 dias, 10 dias. 10 dias. E aí você tinha alguma lesão, tinha algum machucado no peito? Não, é como eu te falei nas mensagens. Nunca teve uma ferida, nunca teve assim uma rachadura, uma fissura.
Era o tempo todo só essa dor, 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 e a dor se concentra mais no bico, E sempre foi a mesma dor. sempre. Essa dor nunca Certo. mudou. Aí depois da pediatra, como já estava ficando só piorando, 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 aí eu falei com o meu obstetra, aí ele disse para mim ir no banco de leite, né? De uma maternidade pública daqui. Aí eu fui, cheguei lá, elas me disseram que poderia ser uma candidíase mamária, e aí elas disseram para me passar anistatina no seio, oral, e aplicar umas gotinhas na boquinha dele. Eu fiz isso. Também não deu certo. Certo. Aí, E nesse período onde levantou-se a suspeita de candidíase, o que que você tinha exatamente na mama? Tinha alguma descoloração permanente da mama? O mamilo não, mudou de cor, a areola mudou de cor, ficou rosa, a- coçava? não coçava, nunca coçou. Certo. Até essa questão da ardência, não é bem ardência, é tipo umas fisgadas que às vezes dá, só localizada mesmo no bico, né? Nunca Mas foi assim, na mama toda. não. Ah, e lá nesse banco de leite, elas também examinaram ele, né? O bebê, e disseram que ele estava com um sapinho na boca. E aí eu comecei a fazer uso da anistatina oral e elas me disseram que logo eu ia sentir uma melhora. Nada. Não senti melhora nenhuma. Aí eu falei com uma consultora, aí ela veio aqui, aí ela também fez uma consulta, olhou, observou, aí ela disse que provavelmente era uma candidíase mamária. Aí ela fez até uma sessão com aquela aplicação de laser, porque eu não sei como chama. É laser terapia mesmo. Aí passou algumas medicações para mim, passou fluconazol, passou cefalexina, passou acho que eu até te mandei, né, um papel, Ibuprofeno, eu vi. ibuprofeno. Aí eu conversei com o meu obstetra porque eu achei assim muito remédio, né? Mostrei para ele condenou. Ele disse que ele não achava certo, que era muita coisa, que eu estava amamentando, que era melhor eu buscar ajuda com uma outra pessoa. Atenção, minha amiga, mudei cenário, mudei tudo para chamar sua atenção. O Masterclass ele é voltado para profissionais de saúde. Então, se você é mãe e está aqui assistindo, está conhecendo um pouco mais, está ouvindo um pouco mais sobre esse assunto, por favor, não se automedique, não utilize esses casos para autodiagnóstico, procure sempre um profissional de saúde. Existem excelentes profissionais de saúde em todo o Brasil que abraçam a amamentação como causa e, por favor, busque-os em caso de dúvida. Não faça utilização de nenhuma das medicações descritas aqui nesse vídeo sem antes ter consultado seu profissional de confiança. Aí eu não segui, né, o procedimento que ela falou que era para me fazer. E aí eu falei com uma outra consultora. E a outra consultora me disse para me continuar na anistatina oral e comprar anistatina em forma de pomada e passar no seio e permanecer com a anistatina oral. Fiz isso e não resolveu nada. Então, vou tirar algumas dúvidas. Vamos lá. Dor enfisgada é o que você sente especificamente no mamilo. Isso. Essa dor, ela está acontecendo antes, durante ou depois das mamadas? Assim, durante o dia todo eu sinto essas fisgadas, né? Mas assim, quando ele vai mamar, na hora que ele pega, é uma dor assim que parece que tá cortando, que tá rasgando mesmo o bico do meu peito. Dói muito mesmo. Aí, com o decorrer da mamada, vai dando uma leve aliviada. Quando vai chegando bem no finalzinho, que ele tá para largar, dói um pouco de novo. Não tanto quanto no começo, mas dói ainda. E isso é sempre, todas as vezes que ele vai mamar, eu já fico assim, eu tento trabalhar no meu psicológico para mim não ficar nervosa, mas eu não consigo, porque eu já sei que vai vir a dor. Então, essa dor enfisgada que é muito característica do início da mamada. E aí, vamos lá. O bebê solta o peito, Adriana. Soltou. O que que acontece com o teu mamilo? Descreve Ele, para mim. quando ele solta, a sensação que eu tenho é como se ou ele apertasse muito, não sei. Eu sei que fica a ponta o bico do meu peito, ele fica bem assim esbranquiçado, como se ele apertasse muito. Essa é a sensação que eu tenho, né? Eu não sei se é isso. Só que fica mesmo esbranquiçado. Tem Então, vezes que fica mais forte, tem quando vezes o que neném solta, teu mamilo fica branco
e aí passa um pouquinho, o mamilo volta à coloração normal. Isso. Mais uma pergunta, durante a mamada, quando ele está sugando, colocando força, você percebe de alguma forma que ele faz uma pressão diferente quando você sente essa dor? Muita força, pouca força, se o seu mamilo sai achatado depois da mamada? Não, não sai achatado, sai normal. O que eu noto é como se ele saltasse assim um pouquinho, ficasse um pouquinho maior, tipo como se ele puxasse assim ele. Quando ele tá mamando, que no início dá essa dor, né? No decorrer da mamada, parece assim que ele tá mamando da mesma forma. Eu não sinto muita diferença. Agora, às vezes, quando dá essa dor, parece que assim, eu não sei se é a gengiva e ele aperta como se ele quisesse morder. É a sensação que às vezes eu tenho, querendo entender o que está acontecendo. Tu tiveste, após o nascimento do João Vitor, alguma situação de desgaste emocional grande, alguma situação de tensão grande, algo que você tenha notado que atrapalhou a tua rotina? Muito. Última perguntinha. Você está fazendo uso de descongestionante nasal, cafeína, alguma coisa assim? Cafeína. Eu tomo muito café. Deixa eu lhe contar tudo o que eu enxergo diante do que você está me dizendo. Existe uma coisa bem rara, com uma prevalência bem pequena, e em toda a minha jornada profissional eu acompanhei pouquíssimas vezes. Você viu que eu te apresentei todos os primeiros minutos da nossa conversa. Tudo que ela me disse, eu trouxe aqui para você. E muito interessante a gente observar como é a forma de assistência, detalhes que me chamam a atenção, porque o meu sentimento é que a amamentação ela é sempre e fica em segundo plano. Avalia-se a mulher, avalia-se o bebê e aquela união, aquilo que vincula os dois referente àquela alimentação do bebê, não é avaliada de maneira tão intensa como poderia. E olha, porque quando eu falo de assim, caramba, a amamentação é top, a amamentação tem que ser favorecida, eu abraço essa causa é porque eu realmente compreendo que não existe nada mais saudável para um bebê do que ser amamentado no seio da mãe. E não existe nada que una tanto. Pode ser uma criança rica, uma criança classe média, uma criança pobre, uma criança de uma família bilionária, todas elas, o melhor alimento que elas podem ter é leite materno. Isso é gratuito, oferecido direto no seio da mãe. Então, por que não apoiar essa causa? Por que não estudar um pouco mais? E porque você, que é profissional de saúde, que trabalha em alojamento conjunto, que tem contato com essa mãe, às vezes é de uma unidade básica de saúde, percebe que existe essa carência e por que não se aprofundar, por que não se qualificar? Porque eu vou te dizer, minha amiga, existe uma brecha grande, uma lacuna imensa de conhecimentos dentro da área da amamentação. E a gente pode junto preencher devagarzinho, dia após dia. Então, volta para o caso da Adriana e eu vou te dizer agora o que me chamou a atenção. E vamos lá. Uma dor no terceiro dia de vida. Gente, dor mamilar no terceiro dia de vida... a gente praticamente liga o piloto automático. Terceiro dia de vida, dor mamilar, já sabe, batata. É algum tipo de trauma mamilar. Possivelmente vai ser um eritema, talvez uma escoriação, uma fissura. Enfim, é uma dor ocasionada por trauma mamilar. E é comum, antes mesmo de qualquer avaliação, de qualquer observação, a gente já tem essa verdade tão pronta dentro da nossa assistência que, por vezes, uma outra coisa, um outro fato que pode estar causando essa dor vai passar desapercebido. Mas essa mulher lutou pela amamentação. Olha como foi incrível. Continua essa história. Terceiro dia após o parto, já com dor, começou as intervenções. 10º dia de vida, que foi meu outro registro, o neném foi para a primeira consulta, estava ganhando peso de maneira adequada e a mãe solicitou uma nova avaliação da mama porque estava com dor. E aí, novamente, ela foi avaliada e o profissional deu a indicação de que não, aqui está tudo bem, vida que segue. Amamentar pode doer. Isso sempre me chama a atenção. Gente, amamentar altera a sensibilidade. A amamentação, com muito esforço, eu posso concordar contigo que dói ali naqueles primeiros 3 a 5 dias, 10 dias, tá bom, já é muito, mas pode doer. Agora, quando você fala de uma lesão, de uma dor limitante, é muito estranho. O que que te faz pensar que uma mulher que está amamentando 10º dia
puérpera, né? 10º dia após o parto, por que ela ainda está sentindo dor? Não é muito estranho, não? Sem lesão aparente. Enfim, e aí ela saiu, foi para essa consulta, disse que estava tudo bem, tudo certo. Tá certo que a consulta não era dela, a consulta era do bebê, mas então ela voltou para o obstetra, que novamente avaliou ela e foi dado uma nova intervenção. Diante dessa intervenção, ela foi procurar o banco de leite da região dela. Foi até esse banco de leite que é vinculado à maternidade, onde ela teve o João Vitor, e foi avaliado, e os profissionais julgaram que ali ele estava diante de um caso de candidíase. Meus amigos, candidíase é uma infecção fúngica muito comum nos dias de hoje, tá? Vou até trazer aqui um pepetão para conversar com você. Uma infecção fúngica que vai estar aqui nessa região areolar, mas tem uma parte misteriosa e eu trouxe esse pepetão para falar sobre isso com você. Muitas vezes a gente se prende à questão de falar que é candidíase porque tem alteração na coloração areolar. E a gente sempre julga que essa coloração, essa descoloração na região areolar vai estar presente. Só que não. Às vezes, só que não é ótimo, né? Às vezes a infecção fúngica ela vai estar, gente, aqui, interna, ó, nessa porção final ductal. E quando essa região aqui tá com fungo, essa mulher vai sentir uma dor, um desconforto, ardência, queimação na mama como um todo, fisgadas. E aí sim é muito comum a gente imaginar que está diante de um caso de candidíase quando essa mulher está narrando dor. No entanto, volto a bater na mesma questão. A gente está trabalhando com o que a gente sempre vê, com o que a gente é mais acostumado. Então essa mulher narra essa dor e ela recebe uma primeira assistência como candidíase. Não se preocupe que logo, logo você vai ficar boa. No entanto, não ficou e continuou buscando e agora foi procurar o auxílio de um consultor em amamentação. Vocês estão vendo o empenho dessa mulher em amamentar? Meu povo, não existe nada mais lindo para mim do que uma mulher que luta pela amamentação, porque existe a amamentação que é literalmente botou o neném no peito e rolou o clima, tá tudo certo. Mas existe aquela amamentação que foi suada, que foi lutada para conseguir, foi uma luta. E esse é um caso. E o que eu observo? Vamos lá, tá essa mulher tranquilinha, morrendo de dor, chamou a consultora avaliou e saiu de lá prescrito com analgésico, anti-inflamatório, saiu prescrito antifúngico, saiu prescrito antibiótico. Ela se assustou, correu de volta para o obstetra disse, eu não sugiro que você faça essa conduta, que escute uma outra conduta. Preste atenção que essa mulher está com dor, nesse meio tempo, correndo para um lado e para o outro, buscando amamentar, lutando para amamentar e não consegue, de fato, ser acolhida. E aí você vê que tem esse vai e vem, essa busca por profissionais, essa luta para que ela consiga amamentar, para que ela consiga, de fato, cumprir, né, o que ela deseja. E aí vamos lá, observações importantes. Quando eu indaguei em que momento você sente essa dor, e ela disse, eu sinto essa dor no início da amamentação. E olha o que me chamou a atenção, ela disse, eu sinto essa dor no início da amamentação e quando essa dor vem, o neném mama diferente, parece que ele morde. Gente, por incrível que pareça, essa informação para mim é importantíssima, porque ela vai estar norteando tudo aquilo que eu vou estar pensando sobre o que eu estava imaginando que poderia ser o caso dela. E aí eu começo a perguntar um pouco mais, e aí eu vou perguntar para ela se houve ali, naquele período puerperal, algum desgaste emocional. E ela diz que sim, que houve um desgaste emocional. E aí, para ser a cereja do bolo, eu pergunto para ela se existe na rotina dela o consumo de cafeína ou uso de vasoconstrictores, né, como por exemplo remedinho de nariz e tal. E ela me diz que faz uso rotineiro da cafeína, pelo menos 4 vezes ao dia. Ela é adepta do cafezinho e ela toma café em um volume considerável. Gente, liga o alerta. Vamos começar a conectar todos esses pontos. Eu estou diante de uma mulher com dor enfisgada, preste atenção, dor enfisgada no início da amamentação, é dor no mamilo, é uma mulher que faz uso de cafeína, é uma mulher que teve um desgaste emocional grande ali no período puerperal e, para finalizar, ela dá a seguinte informação. E o meu mamilo fica branco.
E, gente, eu acho que é aí que mora a confusão com a candidíase. Porque quando a gente fala de infecção fúngica, a gente fala de descoloração do tecido ali do complexo areolar, mamilar. Só que no caso dela, ela tinha uma descoloração transitória do mamilo. Uma vez que acontecia essa descoloração, com alguns segundos, a coloração retornava. E, gente, foi ali que, ó, eu não estou diante de um caso de candidíase resistente, porque existe, viu? Tem casos de candidíase que misericórdia, porque a mulher pena para ficar boa. Mas ali não era uma candidíase. E eu te pergunto, você já ouviu falar sobre o fenômeno de Renault? Minha amiga, sem dúvida nenhuma, o fenômeno de Renault é uma das coisas mais raras que existe dentro da assistência à amamentação. Tá certo que eu não posso te dizer que tenho milhares de anos de experiência, mas dentro da minha assistência é algo que aparece muito pouco. Mas eu sempre procuro ter a teoria muito clara, para se eu estiver diante daqueles sinais, daqueles sintomas que estão me sugerindo que pode ser algo dessa natureza, eu detectar. E ali, para mim, gritou, foi muito claro, é fenômeno de Renault. E vamos conduzir essa assistência da melhor forma. E eu chamei ela para a conversa. Adriana, a partir de agora, nós vamos trabalhar juntas. Eu acredito fortemente que a gente está diante de um fenômeno de Renault. Como já era uma paciente que vinha de manipulação de vários profissionais, eu tentei trazê-la mais para mim, mas com uma coisa muito clara. Porque em alguns casos o fenômeno de Renault, ele precisa ser encaminhado para o tratamento médico, para que o médico possa fazer ali medicações específicas que precisam ser acompanhadas, como nifedipina, enfim, e que mexem com o equilíbrio, com a homeostase do corpo dela e que vai precisar do atendimento médico mais próximo. Mas eu disse assim, eu quero testar uma coisa com você, você topa? E aí eu chamei ela e disse assim, olha, eu vou prestar assistência a você conforme a literatura descreve. E a gente vai tratar começando pelo nível mais fácil e à medida que a gente vê que não está respondendo ao tratamento, eu vou lhe encaminhar para o atendimento médico para que você possa seguir as condutas médicas. Mas antes, vamos fazer assim? E aí eu chamei ela e eu disse, cafeína não é mais bem-vinda dentro da nossa rotina. E se você já me conhece, você sabe que eu não sou do time do vamos tirar, vamos proibir, vamos evitar. Eu sou do time do vamos conversar, vamos substituir. Como poderíamos pensar nessas suas refeições que você faz com o cafezinho? O que nós poderíamos trabalhar? Enfim, trabalhei a questão do cafezinho com essa mãe. Trabalhei a questão emocional, porque você ouviu que ela tinha um desgaste emocional muito grande ali no período puerperal. E importantíssimo, porque quando você diz assim, Andara, mas o que é que causa esse fenômeno de Renault? Gente, o fenômeno de Renault é uma vasoconstricção que acontece em uma determinada região, que nesse caso é mamilar, mas pode acontecer em outras partes do corpo, tá? Acontece uma vasoconstricção e aquela região sofre uma isquemia transitória. Para de circular sangue naquela região. E aí lembra que eu te falei que tinha a questão que quando a mãe sentia a fisgada, ela sentia que o neném mordia o mamilo? Sabe por que isso acontece? Porque quando ela sofre a vasoconstricção, é suspensa a passagem do leite. Os ductos se fecham ali, juntamente com os vasos sanguíneos, em um movimento sistêmico, onde o leite não consegue mais passar pelos ductos e sair pelo mamilo. Então, o que o bebê percebe? Parou a saída e ele muda a forma de sugar. Então, quando eu ouvi todas essas narrativas, eu tive certeza o que nós estávamos tratando ali. E vamos lá conversar. Além da questão emocional, que foi o último item que eu narrei para você, eu falei também com ela sobre a importância de ter uma bolsa térmica. E uma bolsa térmica por quê? Porque sempre que ela fosse amamentar, quando ela terminasse a amamentação, ela colocava a bolsa térmica sobre a mama. Uma bolsa térmica aquecida, que a literatura fala que ela pode ser com sementes. Em outros locais a gente detecta que pode ser uma bolsa em gel, contanto que tenha muito cuidado para que a paciente não sofra nenhum tipo de queimadura. E tiveram umas variações de literatura muito interessantes, que eu vou trazer uns trechinhos para você a partir de agora. Escuta um pouquinho sobre essa questão de variação de literatura e tu vai entender já por que eu quero falar sobre isso. Tu me falaste um negócio aí bem interessante que eu me lembrei agora. Essa questão do frio, né?
A gente estava dormindo aqui em casa, ligando o ar-condicionado. E eu sentia, quando chegava um determinado momento da noite, que dava uma pressão grande, assim, nos mamilos, né? Bem grande. Mas aí eu achava que, porque como eu estava sentindo a dor direto, que era por causa disso, né? Por causa da candidíase, aí eu ignorei. E depois que a gente trocou para o ventilador, deu uma aliviada, né? Nesses momentos que dava essa fisgada, assim, deu uma pequena aliviada. E outra coisa também, quando eu vou tomar banho, que a água trisca no meu corpo, também dá, chega a me arrepiar, arrepia o corpo todinho, Água fria. fria. Olha só, mais uma característica para o nosso bloco de características de fenômeno de Renault. Eles falam muito que, por exemplo, se a mulher tomar um banho morno, ao sair daquele ambiente, ter contato com o frio, o mamilo responde. Já no nosso caso, para você ver o que é a regionalização do negócio, né? Estudar dentro do contexto. Já no seu caso é o contrário, porque como o ambiente é quente, é quando você vai para o banho frio. Então é bem interessante observar essa variação de literatura. Então você vê que quando eu falo com ela sobre essa questão, mas você mora no Maranhão, por que eu falei isso? Porque o fenômeno de Renault, quando você vai para a literatura, ele narra muito ser mais incidente em áreas frias. E aí você para e pensa, caramba, mas no Maranhão, como faz sentido isso? E olha que interessante. O fenômeno de Renault, ele é desencadeado, a vasoconstricção ela é desencadeada, na maioria das vezes, pelo choque térmico. Só que quando a gente está falando de literatura, a gente sempre está olhando para um canto frio. Mas olha a diferença no dela. Literatura diz assim, a mulher entra para um banho morno e quando sai do banho, ela sofre uma vasoconstricção mamilar e tem a fisgada. Traduzindo, vamos trazer para o Nordeste essa realidade. A mulher está tudo bem quando ela entra para tomar banho, porque a água é fria, ela sofre essa vasoconstricção. Então não é na saída do banho, é na entrada do banho. Uma outra observação interessante é que ela tinha esse reflexo quando ela ia iniciar a mamada. E ela amamentava no ar-condicionado. O período da noite, ela amamentava no ar-condicionado. Então, entende que começa a fazer sentido algumas coisas, porque a partir do momento que ela passou a usar o ventilador, isso diminuiu o desconforto que ela estava sentindo. Então, são intervenções muito básicas e talvez eu possa dizer até que regionais, que trazem impacto sobre a amamentação, que mudam aquele contexto. Enfim, encerrado meu atendimento, falei com a Adriana, orientei sobre todos esses cuidados e eu disse, daqui a 5 dias a gente vai se reencontrar. E se você não tiver melhora nenhuma ou se sua melhora for muito pouca, aí sim eu vou lhe encaminhar para o atendimento médico para que você possa seguir dizendo que já subiu o primeiro degrau, não resolveu e precisa subir o segundo, o terceiro e quantos forem necessários para que você possa amamentar sem dor. E eu quero te apresentar agora a Adriana, 5 dias após as primeiras intervenções. E me conta, Adriana, como tem sido seus últimos dias, como é que você está reagindo a tudo? Então, assim, até ontem eu ainda senti um pouco, né, as dores, mas bem menos intensas do que estavam, né? E hoje, assim, graças a Deus, em primeiro lugar a Deus, e segundo a você, gratidão, gratidão enorme, assim, eu tô bem melhor. A dor, assim, é bem pequena mesmo, é quase que nada perto do que eu tava sentindo. Uma melhora, assim, bem grande, grande mesmo. Maravilha, que coisa boa, que bom, tantos tempos sofrendo, tanto tempo aperreada. Amanhã iria fazer um mês que eu tava sofrendo com isso, porque amanhã o bebê completa um mês, é um mês que a gente tá enfrentando essa barra aí, que eu tava sofrendo com isso. E assim, pedi muito nas minhas orações que Deus me mostrasse alguém, né? E ele me mostrou você, que me ajudou assim muito, 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 muito. Depois de 3 semanas com dor, tratando uma candidíase, agora é tudo resolvido, graças a Deus. Graças a Deus, tudo certo. Amém, fico muito tranquila. E me conta, tem alguma lesão? Está conseguindo amamentar exclusivamente? Tô, exclusivamente, nenhuma lesão.
seguir os protocolos certinhos que tu me enviaste para me fazer o banho de sol, a vitamina, né, o complexo B. Assisti um vídeo que tu me mandaste também sobre a pega do bebê, a sucção, aquele procedimento todinho, comecei a fazer. Dei uma mudada também nas posições, na hora de amamentar, tudo. E graças a Deus, assim, tudo certo, perfeito. Uma Graças a melhora Deus. enorme. E Grande, como está sendo hoje amamentar, Adriana? Então, antes, assim, eu não vou te mentir, eu até comentei isso com meu marido, eu já ficava nervosa na hora que ele vinha para mamar, porque eu já sabia, né, que ia doer. Agora não, agora eu já sinto aquele prazer, eu já fico mais tranquila, porque eu sei que eu tô alimentando ele e não vai vir aquela dor terrível que vinha, né? Até ele mesmo fica mais calmo, porque antes eu acho que eu acabava passando isso para ele, que eu ficava assim tão nervosa que eu travava. Ficava assim, parada, paralisada, não fechava meu olho, porque eu já sabia que vinha aquela dor horrível. E agora não, eu tô bem mais tranquila. Então você pode observar, você pode comprovar que muitas vezes a gente tem que trabalhar e, gente, não é bordão, não é nada disso, é uma realidade. A gente tem que trabalhar com a lupa e com a pinça. Não é fechar o olho e sair atirando para todo lado no sentido de dizer assim, ó, faz um antibiótico, um analgésico, um antifúngico e o que for vai dar certo. Não vai. A gente tem que tratar sabendo o que a gente está adiante. A gente tem que manejar clinicamente. A gente tem que prestar assistência a essa paciente com muita ciência de o que está por trás daqueles sinais e sintomas. Então, mais uma vez, eu digo para você que amamentar é possível, que amamentar sem dor é possível, basta que profissionais estejam por trás disso, os profissionais que estão por trás de tudo isso, consigam lançar luz, sejam sensíveis a tudo que pode estar acontecendo dentro daquele contexto e buscar sempre apoiar aquela mãe e não ter medo. Caramba, eu não sei o que é isso, eu não estou conseguindo identificar, eu não estou conseguindo diagnosticar. Vamos conversar, vamos procurar quem sabe. Não faça de qualquer jeito. O que está em jogo é a saúde de uma criança. E você sabe que quando uma criança não é amamentada, ela perde muito. Então, a minha luta é para que mais crianças possam ser amamentadas, para que a gente mude uma sociedade a partir de crianças crianças amamentadas por mais tempo, com maior qualidade, com maior segurança, porque é isso, enquanto profissional de saúde, apaixonada pela amamentação, é isso que eu sonho e é isso que eu espero encontrar daqui a alguns anos, plantando todas essas sementes e tendo a certeza que você que está aqui me assistindo, dentro do seu município, do hospital que você trabalha, da unidade básica de saúde que você trabalha, você faz a diferença na assistência à amamentação. Até a próxima aula!